Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que, olha, pode parecer meio complicado no começo, mas que faz uma diferença enorme nas finanças de muita gente. Vamos falar sobre lucro cessante. Basicamente, é sobre aquele dinheiro que, por algum motivo, simplesmente não entrou no bolso. Vamos começar com essa pergunta aqui bem direta. Quem nunca passou por isso, né? Aquela frustração de ver uma oportunidade de ganhar dinheiro embora por causa de um acidente, um contrato que foi rompido, uma falha de terceiros. Pois é exatamente sobre essa sensação que a nossa conversa vai girar. E é aqui que a gente começa a entender o coração da coisa. Não estamos falando só do prejuízo que se vê na hora, mas sim daquela chance de ganhar, daquela oportunidade que foi perdida no meio do caminho. Ok, vamos focar bem nisso aqui, porque essa frase é a chave de tudo. A perspectiva muda completamente quando a gente percebe que a perda real não foi o dinheiro para consertar o carro, por exemplo. A perda real foi a renda que aquele carro parado deixou de gerar. É uma distinção, nossa, é crucial. Beleza, agora que a ideia principal está mais clara, vamos dar um nome técnico para esse tal de ganho perdido e entender o que ele significa de verdade no papel. É isso, simples e direto. Lucros cessantes são basicamente aqueles valores que se esperava receber com uma boa dose de certeza, mas que não entraram no caixa por causa de uma ação ou até da falta de ação de outra pessoa ou empresa. E esse exemplo aqui é perfeito, ele ilustra o conceito na prática. O motorista não está só com a dor de cabeça do conserto, ele está, na verdade, perdendo 20 dias de trabalho de corridas de renda. Esse dinheiro que não foi ganho, esse é o lucro cessante. Certo. Agora a gente entra num ponto que, nossa, confunde muita gente. Mas vamos botar os pingos nos is e esclarecer essa diferença de uma vez por todas, porque entender isso é fundamental para saber o que dá para pedir numa indenização. Olha que interessante a simplicidade dessa diferença. Danos emergentes são o prejuízo direto, sabe? O dinheiro que saiu do bolso, o dano concreto. Já os lucros cessantes, esses olham para o futuro. É o dinheiro que deixou de entrar. Um é o que se gastou, o outro é o que não se ganhou. Voltando para o nosso motorista, a distinção fica claríssima. Os R$ 2.000 do conserto, isso é dano emergente, a despesa imediata. Agora, e os R$ 5.000 que ele teria feito com as corridas se estivesse trabalhando? Isso é o lucro cessante. E aqui vai um detalhe importante. Muitas vezes, o lucro cessante pode ser bem maior que o dano emergente. Ok, a teoria está clara. Mas e na prática? Em que tipo de situação é realmente possível entrar com um pedido de indenização por lucros cessantes? Vamos dar uma olhada nos casos mais comuns. Esse quadro mostra bem como o conceito é amplo. Vai desde um taxista ou motorista de aplicativo que fica sem seu carro, que é a ferramenta de trabalho, até um profissional que não pode atuar por causa de um erro médico, ou uma loja que tem que fechar as portas por uma falha de um fornecedor. Todos são cenários válidos para se pensar nisso. E chegamos no ponto crucial, porque não adianta só falar que deixou de ganhar dinheiro. É preciso provar. Então, que tipo de documento transforma uma alegação em um fato que se sustenta na justiça? Aqui está uma lista bem prática. O segredo é conseguir demonstrar um padrão de ganhos. Extratos bancários, declarações de imposto de renda, e-mails de clientes cancelando serviços. Tudo isso ajuda a criar uma base sólida para calcular o que foi perdido. A grande lição é, não se trata de especulação, de e se, e sim de uma projeção baseada em um histórico real. Essa é uma dúvida muito, mas muito comum e super relevante. E para quem trabalha por conta própria, como um MEI, um freelancer, um autônomo, esse direito também vale? A resposta é um sonoro e grande sim. A chave, de novo, é a comprovação. O grande desafio para quem é autônomo é ter aquela disciplina, sabe, de documentar a própria renda. Assim, se uma situação dessas acontece, fica muito mais fácil provar o quanto se deixou de ganhar. Ok, então, a pessoa se identificou com a situação, acha que tem as provas. Qual é o próximo passo? Dá para ir sozinho ou a ajuda de um profissional é necessária? Olha, embora em alguns casos bem específicos seja teoricamente possível, a recomendação é muito clara. O ideal é buscar ajuda especializada. Um advogado vai saber como organizar os documentos, como calcular os valores do jeito certo e, principalmente, vai construir a argumentação técnica necessária para que o pedido seja aceito. É um passo importante. Outra informação prática e que não dá para esquecer. Existe um tempo limite para buscar esse direito na justiça? Ou é para sempre?
Sim, existe prazo e é bom ficar de olho. Na grande maioria dos casos, o prazo é de 3 anos. Isso significa que, a partir do momento em que o dano aconteceu, a pessoa tem esse tempo para iniciar a ação judicial. Passou disso, já era. Então, atenção a esse prazo é fundamental. Então, chegando ao final da nossa conversa, qual é a grande mensagem? O que a gente deve guardar sobre lucros cessantes? E a gente fecha com essa ideia, que é bem poderosa. O conceito de lucros cessantes nos ensina a olhar para um prejuízo não só como que azar, uma fatalidade, mas sim como um direito que pode ser reivindicado. É sobre a chance de transformar o que foi perdido em uma compensação justa. É uma mudança de perspectiva que, sinceramente, pode fazer toda a diferença.